A paz do Senhor, nossos queridos ouvintes, mais uma vez aqui estamos com o nosso Resplandecendo Cast. É uma honra e um prazer estar aqui gravando mais um vídeo para vocês. Espero que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos ultimamente, que vocês possam estar aí compartilhando e curtindo as nossas redes sociais, que assim a gente fique sabendo que vocês estão gostando. Amém? Hoje estamos aqui com o nosso convidado, o irmão Juliano, Sim. e hoje vamos falar um tema bem interessante que são sobre as pessoas que estão afastadas, né, dos caminhos de Deus, daquilo que Deus tem para a vida delas. Então vai ser um tema bem interessante, fique ligado que Deus vai falar com você hoje. Amém? Por Amém. favor, Juliano, fala aí com o nosso público, dê uma sua saudação, se apresente, por favor. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. É uma honra estar aqui no Resplandecendo Cast. Tava esperando a minha vez também, né? Olha aí, já chegou, glória a Já. Deus. Meu nome é Juliano, eu sou Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. E eu tô na Europa faz pouco tempo. Eu cheguei uns 6 meses recentemente. 6 meses? Pouco Sim, tempo, cara. pouco tempo. Nem eu sabia. Pouco tempo, Pouco pouco tempo. tempo. E nesse tempo, Deus fez algo na minha vida. Eu tava afastado da igreja fazia alguns anos já. Eu me afastei por motivo pessoal. Sim, Tive uma. O motivo central nunca é Deus, na verdade, né? sim, A quando gente você... sempre é pessoa, ou é desentendimento entre o irmão, uma coisa ou outra, ou uma conversa mal falada. E a gente vai que acaba que desconta em Deus. A Sim, gente sai do propósito, sai dali daquela presença, perder a presença com sim, Deus. E a gente para de. A gente não para assim de imediato, mas a gente meio que diminui com que o Espírito Santo habita em nós. A gente vai sim, deixando aos claro, poucos, vai deixando de exatamente. lado, e ele passa a ser uma segunda opção, ou às vezes uma terceira opção em nossas vidas, e vai saindo, vai ficando de lado. Exatamente. Acontece muito isso hoje, né, na igreja, né? Muitas pessoas se afastam do que Deus tem para a vida dela por Sim, motivos, vamos dizer assim, não tão relevantes, né? já. Igual você falou, nunca é por Deus, é sempre por uma pessoa, é É sempre sempre. o homem. Exatamente, é sempre algo. Não vem de Deus, isso. E aí, muitas das vezes também é a influência do inimigo que trabalha na vida de outras pessoas para te influenciar a sair do que Deus tem para a sua vida. E hoje o tema central vai ser esse. Eu também já estive fora dos caminhos de Deus, mas para a honra e glória do Senhor me encontrei, voltei e estou aqui servindo ao nosso Senhor cada dia mais. Então a gente vai compartilhar Amém. hoje um pouco da nossa experiência e também dar alguns conselhos para as pessoas que estão se Sim, sentindo desviadas, para as pessoas que estão pensando em se desviar, porque, cara, é a última opção que você pode fazer é isso. Na minha opinião, creio que na do meu irmão sim. também. Então, fora disso. Amém? Então vamos estar comentando aí hoje, por favor. Irmão, você já falou, né, o motivo aí que você se desviou e tudo, foi por pessoas e tudo, e Sim. você se arrepende disso? Me Com arrependo, certeza, cara. né? Sim, com certeza. O arrependimento é uma coisa que bate diariamente, Sim. só que a gente tem aquela vergonha, a gente pensa muito sobre o julgamento das pessoas quando a gente Uhum. voltar. Então a Sei, gente sei. permanece no mundo errando, mas como a gente tem noção de tudo que é certo e errado, a gente permanece errando, continua errando, mas fica ali Mas naquele assim, bom, eu sei que isso aqui tá errado. sabendo que tá errado. Eu sei que tá errado. Aí, tipo, Deus sempre tá tentando te mandar uma mensagem, sempre tá tentando falar com você, mas você fica ali, fica com o coração duro, a gente meio que endurece o coração, mas uma hora Deus pega a gente, aí não tem jeito. Não Tem que tem. voltar. Exatamente. Isso acontece muito mesmo, né? A gente, por mais que a gente saia do que Deus tem pra gente, pra nossa vida, mas a gente sempre vai ter aquela certeza de que a gente deveria estar naquele lugar, entendeu? Que a gente Sim, deveria estar na presença do Senhor, por mais que a gente esteja lá no mundo ou em outras coisas, fazendo o que a gente acha que é bom, o que a gente acha que a gente quer, mas a gente sabe que no fundo do nosso coração tem aquele arrependimento, tem aquele vazio, né? Que sempre vai ter, sabendo que nunca vai ser preenchido em outro lugar, e sim na presença de Deus. Irmão, e isso, qual foi o impacto que isso teve na sua vida? Te influenciou em muitas coisas? Te atrapalhou? tanto atrapalhou quanto influenciou. A minha família é quase toda evangélica, então a gente Uau. passa a gente vive um ciclo de amizade, um ciclo familiar que passa a ser diferente do da nossa família. Sim, A gente, claro. quando a gente desvia da igreja, vamos dizer assim, a gente muda o que Deus tem pra gente, o propósito que Deus tem nas nossas vidas, a gente começa a fazer coisas que não agradam não só aos olhos de Deus, mas também aos nossos familiares, principalmente minha família que é toda evangélica. Nossa, imagino, cara. Então a gente vai.
vai começando a fazer novos ciclos de amizades, alguns que antes eram afastados de você, aí começam a ser mais próximos. Tudo isso devido à sua nova mudança de hábito. É algo que não é tão bom, mas é algo que você vai se iludindo ali, achando que aquilo é algo que, vamos dizer assim, o pecado é algo prazeroso. Então a gente vai se iludindo com aquilo, vai vivendo no mundo e assim a gente vai prolongando. Eu mesmo fiquei bastante tempo afastado, Quanto tempo, mais ou menos? há mais de 5 anos. Uau, muito Fiquei mais de tempo. 5 anos. É. É. Aí aqui em Luxemburgo eu casei e tudo. Aí eu vim Amém, pra cara. cá e eu não queria mais ter meu casamento voltados aos olhos do mundo e viver o que tem no mundo com meu casamento. Eu queria meu casamento centrado na presença de Deus. Amém. E eu vim aqui em Luxemburgo e fui. Tava tendo uma feira central aqui na Superpower. Sim. E eu cheguei lá e tava conversando com a Natália. E Deus usou uma evangelista da igreja Olha aí. que viu a gente conversando ali, usou ela pra ela vir falar com a gente. Aí ela falou: "Ah, vocês são brasileiro?" Tal, e começou aquela conversa Uhum. ali. Aí ela falou assim: "Ah, eu tava vendo vocês conversar aí. Domingo tem culto na igreja, uma igreja aqui perto." E falou da igreja Do que nada. coincidentemente era do pastor Joaldo. E eu tava conversando com a Natália um dia antes que a gente tinha que voltar aí pra igreja, tinha que Muito bom. voltar a se aproximar de Deus, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Sempre. E Com quando a certeza. gente fica longe disso, a gente tá perdendo tempo pra alcançar o nosso Pra propósito. cumprir aquilo que Deus tem. Sim, isso mesmo. Muito bom. Glória a Deus. E aí você aceitou o convite dessa mulher e veio pro culto. Mas isso, desculpa, você ainda não estava na presença de Deus. Você Não, estava eu, desviado, no eu ia caso. na. Eu ia na igreja, Sim. mas não tava firme na igreja. Ok, sim. Eu tava assim, ia com meus parentes ali, então eles me chamavam, eu Sim, aí ia e você tal, ia mas e eu não tudo. tava firme na igreja. Eu não Exato. fazia. Ok. Tava ali entre o muro. Tava de um Em lado cima pro do outro, do muro, lado pro entendo, outro ali. entendo, entendo. Aí depois a Tava. mulher fez o Sim, convite, aí você ela fez o aceitou e convite, veio. eu vim. Aí acabou que eu conheci o pastor Joaldo. Senti muito bem na igreja. Comecei a sentir mais a presença de Deus, comecei a frequentar mais. Amém, claro. Comecei a ter uma comunhão maior com os irmãos. Isso também facilita e ajuda muito Com certeza. a A quando a gente não permanecer. recebe nenhum tipo de julgamento no lugar que você tá. Então você vai, você não é julgado, você tá voltando e mesmo assim você é muito bem acolhido. Muito bom, exatamente. Isso influenciou muito. Você recebeu muitos julgamentos quando você se desviou, se afastou, assim, do que Deus tinha pra você? Eu acredito que julgamentos em si não, mas com certeza os familiares e aqueles que estão mais próximos, eles não querem que a gente saia do que eles sabem Sim. que é bom e certo, a gente estar vivendo algo que é ruim e algo que não vai trazer nada que esteja benefício ou algo que seja bom para nossas vidas. É algo que vai agregar em nada em nossas vidas. Uhum. Interessante. Muito bom, muito bom. E você conseguiu aprender alguma coisa quando você estava fora do caminho? Ou. Eu não posso dizer que aprendi algo quando estava fora, mas eu agora tenho uma visão mais ampla do que a gente pode fazer quando a gente está no errado e o que Sim. que a gente tem que fazer para continuar fazendo certo. Uhum. Quando a gente está fraco, quando a gente está ali na dúvida, o que a gente deve fazer. Então agora eu acho que eu sei melhor isso que a gente deve fazer. Sem precisar depender de palavras ou de apoio, eu acho que eu sei meu caminho. Então, se focar mais em Deus e tá buscando a presença de Deus para que isso não volte a acontecer. Hum, Porque o ser humano é fraco e ele sempre tá fraco ali, a sempre vai carne é tender a muito cair. fraca, então a tendência é cair. Então você tem que estar ali firme, tem que estar buscando a presença para que isso não aconteça. Muito bom. Você falou que agora você sabe o que tem que fazer. Mas, infelizmente, muitas pessoas, quando tá nesse caminho, tá pegando esse caminho, não sabe o que fazer. Sim. No A caso aí. gente, no meu caso, vou falar do meu caso, né? Sim, por favor. A gente não meio que não percebe que tá saindo ali. Você vai indo, aí falta uma vez, aí falta outra, vai indo, vai parando de ler a Bíblia, você vai diminuindo a oração, você vai. E quando você vê, já aconteceu e você não percebeu. Muito Nesse caso é interessante. isso. Exatamente, muito bom. E para as pessoas que não sabem o que fazer para voltar, você teria algum conselho para dar para elas? Assim, tipo, cara, foca nisso, faz isso. Eu acho que pra voltar a gente precisa perder o medo de ser julgado, achar que vamos ser julgados. Não ter aquela vergonha, porque geralmente a pessoa tem vergonha de falar, quando alguém falar, você que tá voltando, ou você que tá afastado da Sim. presença de Deus, tem gente que tem vergonha.
Mas não é bom ter a vergonha. Eu mesmo fui muito bem acolhido, tá? Não tive medo, não tive nada disso. Mas acho que a gente tem que buscar em Deus. Falar de Jesus, me ajuda a voltar. Eu preciso voltar. O que que eu faço para voltar? E Deus vai dar toda a direção, vai dar todo o caminho que você deve seguir. Amém, amém, glória a Deus. Então, olha aí, quem estiver se sentindo, né, desviado, ou quem estiver entrando nesse caminho, faça isso, busque a presença de Deus, fale com Deus, busque direcionamento, que Ele vai falar com você e você vai, com certeza, voltar para aquilo que Deus tem Sim. para a sua vida. E tem muitas pessoas que quando se desviam, acham que não tem como mais voltar. Existe volta para pessoas que se desvia e para voltar? Eu sei a Tem, resposta, mas tem tem pessoas volta, que acham tem volta. que não tem. Não é fácil, Sim. é difícil porque você sai dali da presença de Deus. Então é difícil quando você volta, porque você fica, vamos dizer assim, você tem meio que vergonha, mas aí nessa parte não do ser humano, mas de Deus. Hum, Você fica pensando, né? Por que que você afastou? Você sabia de tudo, só que tá que você nem se tá que nem afastou. Adão no jardim, É, se escondendo da a presença gente de tenta se Deus. esconder de Deus. Quando a gente retorna, eu acho que esse é um dos maiores medos. A gente tenta se esconder de Deus. Aí vai falar, ah, porque você errou, você sabia tudo e continuou fazendo. Então, mas Deus não julga Uhum. e Ele tá ali para nos acolher e nos abraçar. Amém, cara. Muito bom. Se você pudesse voltar atrás hoje, o que você faria diferente? Eu acho que hoje eu colocaria o meu foco não Nossa, em intriga com o humano, intriga com o homem, isso é mas importante. eu colocaria meu foco em Deus, permanecer na presença de Deus, para continuar tendo o Espírito Santo de Deus em mim, para que ele pudesse habitar em mim. E não focaria, tipo, que eu tive uma mágoa com uma pessoa e essa mágoa me levou a se afastar da presença de Deus. Muito bom. No caso, hã, o que você faria diferente, então, seria isso, não focar nas pessoas, não focar no erro do irmão, algo do tipo, Sim. que foi isso, então, que te influenciou a sair da presença de Deus. Acredito que na maioria das pessoas seria isso, ou é algo que a pessoa tá descontente com a espiritualidade dela, ou que ela tá descontente com algum irmão, ou tem alguma briga, ou tem alguma discussão, porque infelizmente o humano é falho. Sim. Então a gente tem esse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente tem que focar em Deus. Focar no propósito que Deus tem em nossas vidas e permanecer no caminho. Muito bom. Amém, glória a Deus. Exatamente, porque existe a diferença das pessoas que estão focada em Cristo e pessoas que estão focada em humanos ou em erro de outras pessoas. Porque, cara, nenhuma igreja é perfeito, Sim, ninguém é perfeito, somente Jesus Cristo e o nosso Deus. Então a gente não pode, se eu não me engano, é Salmos 118:8 que vai dizer que é pra gente colocar a nossa confiança no Senhor e não no homem. Ou seja, se a gente confiar no homem, a gente vai se decepcionar, cara, a gente vai se frustrar e a gente vai ficar triste com isso. Então, cara, confie em Deus e foque em Deus, em Jesus Cristo, no que ele tem pra sua vida, porque com certeza você não vai se desviar com isso. é. E exatamente, é muito bom, porque hoje em dia tem muitas pessoas que fazem isso. Estão na igreja, mas estão reparando no erro do irmão, É, estão reparando muitas das vezes no erro do pastor, sim. no erro da irmã, do baterista. E aí, cara, você vai se frustrar, vai dar errado, não vai dar certo. Você fez isso alguma vez, por acaso? Foi isso Hum, que te influenciou também? Não, eu não colocava. No meu caso foi que o meu foi mais como se fosse uma desilusão com a pessoa. Hum, Então dali acabei que eu comecei. Ele era como se fosse um exemplo pra mim. E dali comecei que eu acabei me desiludir e fui me afastando. Mas eu não ficava reparando esse tipo de coisa, ou falando mal do pastor, ou falando mal da igreja. Esse tipo aham. de coisa eu não fazia. Mas o meu foi mais uma desilusão mesmo. Aconteceu ali, e dali pra frente eu fui me apegando àquilo. Não me apeguei ao que deveria de verdade e acabou que eu saí. Interessante, interessante. E quando você saiu do caminho de Deus, do que ele tinha pra sua vida, você fez outras amizades fora da presença de Deus. Sim. E quando foi pra você largar isso e voltar? Foi difícil largar essas pessoas, amizades, pra voltar pra Eu. presença de Deus? Então.
Eu tenho amigos que eu fiz durante o tempo que eu não estava na Aham. presença de Deus. E são amigos que a gente não larga. A gente Uhum. não perde. Mas a Sim. gente pode tentar mudar a visão do que eles Do que têm. eles têm pra voltar pra Sim, vir pra presença de Deus, né? isso. A gente pode, Uhum. com o nosso testemunho, a gente pode atrair pessoas e trazer pessoas para que possam ser salvas. Sim, sim, muito bom. No caso, então, você meio que ainda tem contato com pessoas que você Sim, fez amizade antigamente, mas a sua intuição é trazer elas também pra presença de sim. Deus. Amém, muito bom. E na sua quando você saiu da presença de Deus, teve alguém que te ajudou, uma pessoa que te ajudou a voltar, ou foi você e Deus? Como é que foi isso? Na verdade, como eu mencionei anteriormente, como meus parentes são minha mãe sempre ficou tentando. Aí eu tenho o meu tio que, quando eu tava no Brasil, eu trabalhava com ele também, sempre ficou tentando, que é o que me levava na igreja e tudo. Só que acaba que a gente fica ali naquele, igual eu falei, tava em cima do muro. Você vai, mas você também tá em outros lugares. Uhum. Você vai na igreja, mas também tá em outros lugares. Você não tá firme na presença de Deus. E acabou que depois foi mais eu e Deus mesmo. Eu cheguei e eu parei, conversei e falei, não, vou voltar. Conversei com Deus, fiz ali a minha remissão e voltei. Sei que eu era o certo e Amém, amém, glória a Deus. Você, por acaso, teria alguma passagem bíblica, algo que você queria compartilhar que te ajudou ou que você acha que possa ajudar alguém? então, a gente tem aqui, vou ler uma parte aqui em Por favor. Lucas 24. Vou ler aqui, vai demorar um pouquinho. Não, Vai sem ser problema. do Lucas 24 aqui em diante. Eu vou falar sobre duas pessoas aqui e Sim. sobre a visão de Jesus depois disso. Aí, eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaus. E iam falando entre si de tudo que lhes havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e com eles, mas aos olhos deles, mas os olhos deles estavam fechados para que não o conhecessem. Aqui ele está falando, no caso da cegueira espiritual, né? Hum, Muitas vezes a gente temos isso, né? Cegueira espiritual. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e para que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Creopas. Creopas não estava entre os 12 discípulos de Jesus, mas ele possivelmente, acredita-se que ele estava ali entre os 70 que andavam com com Jesus. Jesus. Sim. Mas nesse momento, tanto ele quanto o outro que estava com ele, eles estavam indo embora. Jesus tinha Hum, acabado de falecer, já teria ali 3 dias, ele estava ressuscitando, e mesmo assim eles não estavam acreditando mais naquilo. Eles hum, andavam com Jesus, viram os milagres de Jesus, mas eles não estavam acreditando. E muitas vezes levam a gente, que é a nossa falha, vamos dizer assim, a nossa cegueira espiritual. A gente para de ver, para de acreditar, é o que também às vezes leva a pessoa a se desviar do caminho. Respondendo cujo nome era Quirόπis, disse-lhes: Eis tu, só peregrino em Jerusalém, não sabe nas coisas que nela têm sucedido nesses dias? Então Jesus lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o seu povo. E como principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram e ordenaram a morte e a crucificaram. E nós esperávamos que fosse se ele se remisse em Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Então, na verdade, eles esperavam que Jesus fosse um Salvador, mas não, eles tinham ali, Jesus tinha falado tudo o que ia acontecer com ele, mas eles não esperavam isso. Eles queriam que uhum. Jesus fosse como se fosse um general de batalha, um general de guerra ali. É o que tinha na cabeça deles, né? Em verdade, que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, e dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para que tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas
e entrasse em sua glória. Aí, porque Jesus estava falando que ele já tinha dito sobre isso, que ele ia passar por tudo isso, que ele seria assim crucificado. E chegaram à aldeia para onde iam e fizeram com que ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu-lhe e deu. Abrindo-se então os olhos e conheceram a ele, desapareceu-lhe. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregando os 11 e o que estavam com ele, aos quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que havia acontecido no caminho e como deles foi conhecido a parte do pão. Então aqui, o que fala aqui? O que está escrito aqui, basicamente fala que Jesus foi atrás deles. Uhum. Que Jesus aqui aparece que eles estavam indo embora, eles estavam indo para uma aldeia pequenininha, Sim. que não tinha nada a ver com Jerusalém, estavam indo. Eles já não acreditavam mais, porque Jesus já tinha morrido ali, e eles já estavam totalmente incrédulos já com tudo que já Com tinha tudo que tinha passado. acontecido. Sim. E eles já não acreditavam mais. Então Jesus foi atrás, Jesus ouviu as queixas deles. Geralmente Jesus faz isso, né? Jesus Uhum. nos aceita, ouve nossas queixas. Então Jesus falou aos seus corações. Eles convidaram então Jesus para entrar em sua casa. No caso, nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa Sim. do Espírito Santo. É o nosso corpo, o nosso templo. Então, Jesus abriu seus olhos, que aí no caso seria a cegueira espiritual, que é na parte que tem a comunhão. E eles voltaram correndo para Jerusalém. No caso aqui, Jesus, ele não deixou eles lá, não abandonou eles. Os dois estavam indo embora. Eles já não acreditavam mais, mas Jesus foi atrás. Jesus foi buscar. Então, eu acredito que Deus tem um propósito de cada um e a gente tem que tentar buscar e seguir esse propósito. Mesmo que por mais que a gente esteja fraco, ou às vezes a gente tá, vamos dizer assim, a gente tá desiludido com algo, alguma coisa, Sim. a gente tem que continuar no processo. Tem que continuar ali firme e forte e tentar se aproximar de pessoas que possam nos ajudar. Nos ajudar. Sim, e não nos afastar da presença de Deus. Exatamente. Eu também ia perguntar o que você falou agora, se aproximar de pessoas que possam nos ajudar. No caso, isso a gente pode ligar pro lado das amizades, Sim. que as amizades também influenciam. Você tinha amizade pra te ajudar a voltar e tudo, que te incentivaram a continuar naquilo que Deus tem pra você? Na... Eu tinha meus parentes, mas assim, a amizade mesmo, de amigos mesmo, não tinha nenhum amigo que Uhum. pudesse me pegar e falar assim, não, vamos que é desse jeito assim. Me tinha mais meus parentes, mas amigo próximo que tava comigo diariamente, não. Hum, Não tinha isso. entendi, entendi. Mas também você também não tinha amizades. Bom, depois que você voltou, você também não andava com pessoas que queriam te tirar do caminho. Não, Isso também você não deixar. Por mais que você tenha mantido contato com pessoas que ainda permanecem fora do caminho de Deus, mas são duas coisas diferentes, né? sim, Ela tá lá, você tá aqui, sim, vocês conversam com respeito, mas ela não fica te chamando pra fazer coisas erradas, ou pra sair pra beber, ou algo correto. do tipo, né? Sim, No caso, você também não tinha pessoas que queriam te tirar do caminho de Deus. sim, correto. Amém. Muito bom. Isso é importante porque tem muitas pessoas que estão na igreja, mas muitos ainda permanecem com amizades influenciadoras, que são amizades que estão lá no mundo, porque tem muitas pessoas que não têm a mesma visão que você tem atualmente estando na igreja. Entende? Então você tem que tomar muito cuidado com as suas amizades, porque elas influenciam muito nas suas decisões, nas suas atitudes, no que você vai fazer daqui para frente. Então procure amizades cristãs, amizades que te buscam para a presença de Deus, que te buscam para aquilo que Deus tem para sua vida. Isso sim Sim, são amizades que você tem que permanecer, tem que continuar com ela. E depois que você voltou, teve um momento, assim, que você estava na presença de Deus, que você sentiu: "Agora eu estou no caminho certo, agora eu estou fazendo o que Deus tem pra minha vida"? desde que eu voltei, eu tento,
me policiar diariamente Sim. pra não estar fazendo nada errado, pra continuar na presença, pra estar fazendo com que Deus habite mais e mais em mim e que eu Sim. possa aumentar a minha comunhão com Deus também. A gente Uhum. possa ter ali uma intimidade maior com Deus. Então a gente tem que fazer isso diariamente. Quando a gente Hum, diminui isso, a gente deixa esfriar e de novo abre brechas. muito bom. Então, no caso, hã, desculpa, você sentiu que estava no caminho certo quando você não estava mais fazendo isso, então, Sim, no caso. sim, correto. Amém. Eh, tem uma passagem em Jeremias 18, Olha aí. e Jesus fala, Deus, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias: Levante-se e desça à casa do oleiro, e lá ele fará ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornando a fazê-lo outro vaso, conforme o que parece bem aos olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer vós como fez este oleiro, a casa de Israel? Eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, essa parte aqui fala que Deus tem um propósito específico para a vida de cada um. Deus, ele tenta, igual o oleiro faz lá, pressionando, moldando, Uhum, sim. trabalhando. Ele, ele quer também fazer isso em nossas vidas para que a gente possa ter imagem, nos tornar uma imagem do seu Filho Jesus Cristo. Hum, amém, amém, muito bom. Isso é uma boa passagem para as pessoas poderem espelhar e conseguir entender que o propósito dela é ser mais próximo Sim. de Cristo, né? Estar ali ligado com Ele. Amém. E você teria, por favor, um conselho para dar para as pessoas que estão vamos dizer assim, que está se sentindo desviada ou fora dos caminhos de Deus, né, que está se sentindo que já não tá a mesma coisa, você teria um conselho para passar para elas, por favor? Eu acho que, bom, meu maior conselho é que o tempo que eu fiquei longe da presença de Deus foi um tempo que basicamente não volta, mas eu sinto falta, né? Então o que o conselho que eu daria para pessoa entrar mais em Deus, focar em Deus, não focar no homem, orar mais, se ela precisar jejuar mais, que ela possa ter uma intimidade com Deus. Então, se algo tiver errado, que ela chegue e comece a conversar com Deus, fale: Deus, me mostra o caminho, me mostre o que eu tô errando, o que eu preciso melhorar. Então é Uhum. só Deus que pode dar o caminho e a orientação necessária. Mas que as pessoas se apeguem mais a Deus, para que não venha assim a fraquejar e sair da presença dele. Depois o retorno é mais difícil. Amém. Muito bom, muito bom. Isso te ajudou também, né, você fez isso Sim, quando estava retornando, oração, jejum, sim, campanha, você tentava o máximo estar sempre ligado a isso. sim. Eu falo que Deus usa as pessoas. E no caso aqui, foi uma presbítera que achou a gente lá na feira. E ela, por coincidência, falou pra gente. E depois, a partir do momento que eu cheguei na igreja, eu fui muito bem acolhido. Eu tive uma boa. Eu tenho uma boa comunicação com o pastor. Amém. Fui muito bem acolhido pelo pastor e me senti muito bem. Sabe quando você Sim. tá no lugar e você se sente bem com as Uhum, pessoas, confortável e você tudo. se sente bem na igreja, você sente a presença de Deus. Então, justamente foi isso. Eu pedia para Deus, falava: Deus, me mostra o caminho. Então, eu deixei nas mãos de Deus. Eu falei: me mostra o caminho, me mostra onde eu tenho que ir. E Deus fez isso. Deus usou. E depois eu vim para a igreja aqui, eu me senti bem. Então, a partir do momento que eu entro, eu me sinto bem. Quando eu tô aqui, eu me sinto bem. Eu posso ter muitos problemas para fora, Sim, claro, mas a imagino. partir do momento que eu tô aqui, eu me sinto bem. Eu vivo ali, quando tem a parte do louvor, eu costumo dar meu máximo ali no louvor, eu gosto bastante. Amém. Então, é uma parte importante para mim. Eu sempre tô muito focado na palavra, tentando buscar aquilo para mim. Então, eu acho que isso também ajuda. Ajuda as pessoas, o convívio. Você tem uns irmãos que você vai se tornando amigo e vai se tornando, igual você falou, uma amizade cristã. E isso vai te ajudando, Com vai sempre te certeza. colocando no caminho. Com certeza, a amizade cristã realmente influencia muito. Eu falo do fato de amizade cristã, baseado também no meu
vamos dizer assim, na minha história, né, no meu testemunho. Porque quando eu me afastei da presença de Deus, eu não tinha muitas pessoas que estavam ali falando: "Cara, vamos voltar para a igreja, vamos continuar no que Deus tem para sua vida", porque o meu processo de afastar dos caminhos de Deus foi quando eu me mudei do Brasil para o Luxemburgo. Então, Sim. a minhas influência era no Brasil, a minha mãe, por exemplo, tudo Uhum. era no Brasil. Então, quando eu vim para cá, eu me encontrei só. E as amizades que eu Fraquejou. fiz isso, as amizades que eu fiz eram pessoas que já estavam no mundo. Sim. Então, pra eles estavam tudo bem. E eu continuei nisso. Então, não tinha uma pessoa que pudesse me puxar ali e falar, Te cara, orientar. exatamente, vamos e vamos. Mas depois que eu retornei para os caminhos de Deus, que eu me encontrei aqui no Luxemburgo, aí foi aí aonde eu consegui fazer, né, amizades cristãs, pessoas que conseguiam me puxar para o que Deus tinha para minha vida, me aconselhar, pastor, pastora, irmão e tudo. E aí sim foi aonde eu comecei a ter um direcionamento mais amplo, mais certo do que eu tinha para minha vida. Eu Sim. também sempre tive uma convicção comigo mesmo que por mais que eu estava ali no mundo, naqueles lugares, né, baladas ou a roda de A gente não se amigos, sente bem, né? Não tá a completo. não tava, faltava algo assim, entende? E tipo assim, quando eu me encontrei na presença de Deus, eu falei: "Cara, realmente aqui é aonde eu preciso estar", entendeu? Então depois eu fiz amizades que conseguiam me ajudar, e teve momentos sim que eu, vamos dizer assim, me vi fraco na Sim. presença de Deus, mas como eu tinha amizades que me puxavam para a presença de Deus, aí foi um ponto, crucial na minha vida onde eu não me desviei outra vez, Você né, aí pudesse onde eu permanecer. continuei, exatamente onde eu permaneci, porque as pessoas, os meus amigos me ajudaram, falaram: "Não, cara, vamos pra igreja", o cara me ligava: "Vô, vamos pra igreja", "Ah, cara, eu não vou não, tô cansado, eu trabalhei muito", "Não, que nada, vamos, eu tô passando e a gente vai", então, tipo assim, estavam sempre me impulsionando, né, me direcionando para aquilo que Deus tinha para minha vida. Isso foi muito importante. Então, por isso é um conselho muito bom para você. Foque em amizades que te levam para a presença de Sim. Deus. Foque em amizades que querem te mostrar o que Deus tem para sua vida. Assim você não vai se afastar, porque querendo ou não, cara, a amizade influencia muito. Sim. Influencia Influencia. muito. Não sei se o seu caso foi assim, alguém aconteceu a te No meu influenciar, não. caso, a amizade não influenciou para que eu saísse, Uhum. né? Mas foi mais um atrito ali mesmo, igual eu falei, foi Sim, uma claro. desilusão com o homem. Aí eu saí. Então depois eu só permaneci também, mas aí porque eu já tinha amizades e aí elas não faziam com que eu voltasse. Amém. Pois é, e o caso dele também foi outro caso, tá vendo como são casos diferentes? O meu foi em relação a amizades. Eu, graças a Deus, consegui ter amizades que conseguiram me puxar para o que Deus tinha pra minha vida, mas no caso dele foi outro caso, e ele se afastou por outros motivos. E aí também é onde a importância do foco. Sim. Exatamente, porque, vamos dizer assim, quando ia acontecer isso com ele, ele não estava focado em Deus, focou naquele Tava espelhando problema, muito no homem. naquela situação, se frustrou, mais uma vez voltando a falar o Salmo 118:8, se eu não me engano, coloca a sua confiança em Deus e não no homem, né. Então, no caso dele, ele meio que confiou naquela pessoa ou algo do tipo e se frustrou e decepcionou e saiu da igreja. Então, isso é outro conselho importante, além das amizades cristãs, tem o foco, que o seu foco precisa ser Deus e não as pessoas, os problemas. Falei no início e vou repetir, nenhuma igreja é perfeita, ninguém é perfeito, cara, todo mundo erra, todo mundo faz algo que vai te decepcionar, mas, cara, se o teu foco tiver em Deus, você não vai sair daquilo que Deus tem para sua vida, até porque são coisas que a gente não consegue enxergar com nossos olhos Sim. normais, é o além, né, isso. Então, pô, olha, por favor, fiquem ligados, não se deixem influenciar por problemas na igreja, algo do tipo. O irmão errou, chega nele, fala: "Cara, você fez isso, eu não gostei, vamos conversar, vamos resolver", porque é mais fácil você querer Sim. resolver do que sair da igreja. "Ah, vou sair da igreja, pronto, vou me afastar do que Deus tem pra minha vida, porque aquele irmão fez isso". Não, cara, não faz isso não, chega lá nele e ajuda. Tem um versículo que eu já não me lembro, né, que fala que um ajuda o outro. Tem assim, já não estou me lembrando bem, assim, que fala exatamente mais ou menos sobre isso, que um irmão afia o outro. Então é isso, cara, seu irmão errou, chega nele e fala: "Cara, tá errado nisso", entendeu? Teve alguém que fez isso com você, falou: "Cara, você tá errado nisso", Não. ou "Assim não tá legal, vamos voltar", ou "Faz diferente", mas ou Não, você fez com porque alguém. não cheguei a esse ponto, mas porque quando eu cheguei a sair ali do caminho, eu Sim. fui aos poucos. Eu fui indo,
Você vai indo, igual eu te falei, falta um aqui, aí falta um ali, falta de novo, vai para outro lugar. Quando você Uhum. vê, você já não tá no caminho mais do que Deus tem para você. Olha aí também, tá vendo? Outro ponto importante, entendeu? No caso, ele foi se deixando. Olha aí. Temos aí, ó, exatamente como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Acho que dá pra levar por esse ponto, né? A gente consegue pegar isso e falar que no caso é um amigo ajudando o outro, entendeu? Seu amigo, cara, se você viu que seu amigo tá no erro, em vez de você se desviar e além de deixar ele se desviar, chega nele e fala, cara. Fala, pô, cara, não tá legal isso, vamos conversar. Até mesmo o pastor, cara. O pastor também pode cometer algo, pode te frustrar em alguma coisa. Às vezes a pessoa nem sabe o que fez ou o que Sim, aconteceu, que você não mas fala, né? você não vai falar e vai te magoar. E você vai deixar aquilo entrar no seu coração, na sua mente e vai te tirar dos caminhos de Deus. Então chega e conversa, entendeu? E vai ser muito importante. Assim vocês vão se fortalecer, tanto na amizade, tanto espiritualmente e na presença de Deus. Muito bom. Sim. O seu caso foi diferente, né? No caso, você foi deixando de frequentar, né? No meu caso, Aconteceu essa situação e sim. você foi deixando de Foi deixando, quando frequentar, você vê, você já parou. já parou mesmo assim. E, cara, você se arrepende de ter saído por um tempo, assim, vamos dizer? Com Ah, certeza, né, cara? me arrependo bastante principalmente porque eu sei o propósito que Deus tem na minha vida. Muito bom. Então, e ficava martelando na minha cabeça. Então, por isso eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu sabia as coisas que eu tava fazendo, sabia o que eu tava errando, sabia por que eu tava errando, e mesmo assim continuei no erro. Hum, Então, quando a gente sabe, é pior. É pior do que uma pessoa que não sabe, nunca foi na igreja e tá ali. Mas a gente, quando sabe, é pior. Não sei no seu o caso. pior cego é aquele que não quer ver, né? Tem... Sim, a gente, quando sabe, é pior. Porque fiz um martelo na nossa cabeça, depois a gente fala, mas isso aqui tá errado, mas você faz. Exatamente, você continua. Até... É Você fala, esse complicado caminho aqui isso. não é o caminho certo, mas você tá lá. A gente tá ali, aí e para voltar é igual eu te falei. Você tem aquela vergonha, você tem aquele medo, Aquele julgamento e medo, tal. julgamentos e tudo. Mas graças a Deus comigo não aconteceu, então foi firme, forte, assim permanecerei. Amém. Glória a Deus. Muito bom, um tema bem interessante aí, né? Espero que vocês tenham, né, aprendido. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com isso. Foque, né? Vamos recapitular aqui no caso. Foque em Deus. Não foque no erro do seu irmão, do pastor, de quem seja. Pelo contrário, ajude ele, entendeu? Foque também em amizades cristãs. É muito importante para que você consiga continuar naquilo que o Deus tem para a sua vida. Correto. Busque direcionamento espiritual, direcionamento de Deus, resposta de Deus. Cara, Deus fala com você de maneira que é incrível a maneira que Deus fala conosco, entendeu? Então, se você quer permanecer, busque a presença de Deus, busque direcionamento que ele vai te ajudar Sim. muito. Obrigado. Exatamente. Vamos ficando por aqui com esse tema bem interessante. Foi um prazer compartilhar aqui a nossa experiência, tanto minha quanto do nosso irmão Juliano. Por favor, irmão, dê as suas considerações aí para o nosso público. Um tchau aí, um alô, por favor. Bom, eu quero agradecer a ter participado do podcast. Tava ansioso aí, né? Queria participar. Espero que, Ele já falou isso que 2 vezes. espero que o público tenha gostado. Vai gostar sim, É, ué. a gente falou de um tema muito importante, que é um Sim, tema que afeta muito, principalmente os os jovens hoje em jovens. dia. É um Exatamente. tema muito, muito importante para os jovens, né? Então, é algo que a gente tem que estar, eu mesmo, como via quando era jovem, mais jovem, né? Então a gente tem a cabeça um pouquinho mais fraca É. também. Isso colabora. Então a gente tem que estar sempre atento aos sinais e permanecer em Deus. Permanecer em Deus, que só Deus pode dar o caminho e dar o discernimento pra gente. Amém. É isso aí. Então fique ligado na presença de Deus que ele vai te ajudar. Olha, muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido ao nosso podcast. Espero que por você tenha gostado. Por favor, curta, comenta, compartilha com um amigo, aquele que amigo está se sentindo desviado, que está querendo se afastar da presença de Deus. Mande esse vídeo para ele, que eu tenho certeza que ele vai ser tocado pela presença de Deus. E por favor, você também não se afaste daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém. Muito obrigado mais uma vez e vamos ficando por aqui. Glória a Deus. Fica na paz. Amém.